ok? Porque eu torno a dizer para você, na própria Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6º, a linha A, ele diz que, que o administrador público ele pode dispor mediante decreto para organizar o funcionamento da administração, desde que não venha a implicar em aumento de despesa. Então tem que ficar na atividade com relação a isso aí, tá? 146. A tabela de diária, bem como as autoridades que a concederem, deverão constar de decreto. Então, você já sabe que o próprio decreto ele já traz aquela tabelinha da diária toda organizada para dizer quais são os valores que vão ser utilizados naquela situação. Tá? O funcionário que indevidamente receber diária será obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar. Mais um exemplo, a hora extra, se ele recebe indevidamente, é de uma só vez que ele vai ter que devolver para a administração. A diária, se ele recebe em excesso ou recebeu sem necessidade, o que vai acontecer? Ele tem que restituir à administração pública, perfeito? Esquece aquela regrinha que quando deve à administração pública vai ser descontado até o que? A 10ª parte da sua remuneração ao vencimento, não é? Tá? É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços. Assim como a hora extra, por exemplo, eu não posso dar uma hora extra porque o cara teve uma diária. Eu não posso dar uma diária para o cara, se o cara ele fez hora extra. Eu não posso, são institutos diferentes, é o que ele quer dizer aqui no artigo 148. Será responsabilidade da autoridade que infringir o disposto nesse artigo. Então é óbvio que ela vai ser responsabilizada? Sim. E em lembrar de responsabilidade, você tem que lembrar que o servidor, que o agente público ele responde civil, penal e administrativamente pelos danos que ele causar, perfeito? Agora, essas 3 esferas, elas correm soltas em apartado. Ele pode ser, por exemplo, se essa conduta de concessão de uma diária a um outro servidor tiver algum cunho criminoso, ele responde penalmente? Sim. Ele responde civilmente para indenizar a administração? Sim. Responde administrativamente pela sua falta funcional? Sim. Ok? Ajuda de custo. Seção 5. A ajuda de custo, aqui ó, a juízo da administração poderá ser concedida ajuda de custo ao funcionário que no interesse do serviço passar a ter exercício em nova sede. Então você já percebeu? Se ele foi para uma outra sede em caráter que não foi permanente, eu dou diária. Se ele for mandado aqui, ó, pelo interesse do serviço, passar a ter exercício, ou seja, ele foi ter exercício em uma outra sede, ele foi removido. O que vai acontecer? Ele faz juiz a ajuda de custo, mas eu deixo claro para você que é a juízo da administração, ok? A ajuda de custo destina-se a indenizar o funcionário das despesas da viagem e de nova instalação. Ou seja, ele teve que alugar uma outra casa, ele teve que fazer o quê? O transporte da sua família, do seu mobiliário, de suas bagagens, perfeito? É isso que a ajuda de custo, ela visa absorver, entendeu? Vamos lá. O transporte do funcionário e de sua família compreende passagem e bagagem e correrá por conta do governo. Ou seja, é lindo o que a gente está aprendendo aqui. Na prática a gente não vê isso, tá? Mas corre por conta do governo, tá? A ajuda de custo, desde que em território do país, será arbitrada pelos secretários de Estado, não podendo exceder a importância correspondente a 3 vezes o valor do padrão do cargo. Então, ela vai ser arbitrada. É óbvio que a gente vê uma certa discricionariedade na ajuda de custo, por quê? Porque dependendo para onde aquele servidor passar a ter exercício, foi a, sei lá, 50 quilômetros da onde ele morava. Beleza. Então, o transporte dos seus familiares, de suas bagagens, perfeito? Do seu mobiliário, enfim, vai ser mais barato, correto? Vai ser menos dispendioso do que o valor se ele tivesse sido mandado servir bem longe, ou seja, ele estava na capital de São Paulo e foi mandado para Itapetininga,
ou seja, ele foi mandado para o interior de São Paulo, ele foi mandado a mais de 500 quilômetros, o valor oscila. Por isso que o limite é o quê? Até 3 vezes o valor do padrão. Mas essa ajuda de custo ela vai ser calculada, vai ser arbitrada, não podendo exceder esse valor. É óbvio que às vezes o transporte ultrapassa esse valor, é o que provavelmente acontece, mas fica a critério da administração pública até esse valor aqui, que não pode ser ultrapassado, ok? Parágrafo único. O regulamento fixará o critério para arbitramento, tendo em vista o número de pessoas que o acompanham, o funcionário, as condições de vida na nova sede, a distância a ser percorrida, o tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis. Então, vocês estão percebendo que tudo aquilo que eu falei com você, ele está sendo explicitado aqui no parágrafo único do artigo 150? Perfeito, galera? Vamos lá. Vamos comigo. Não será concedida ajuda de custo, 2 pontos, ao funcionário que se afastar da sede ou a ela voltar em virtude de mandato eletivo. É óbvio, porque quem mandou ele se eleger foi a administração pública? Não, ele quis concorrer àquele cargo eletivo. Então, beleza, se ele se afastou da sede por conta desse cargo eletivo, não é a administração pública que vai arcar com essas custas, tá bom? Aqui, ó. Ainda não serão concedidos ajuda de custo ao que for afastado junto a outras administrações. Como assim? O que for afastado junto a outras administrações. Ele saiu do estado de São Paulo, de ser servidor público estadual, e foi ocupar, por exemplo, um cargo em comissão em um município, em um outro estado ou na administração pública federal. Parágrafo único. O funcionário que recebeu ajuda de custo, se for obrigado a mudar de sede dentro do período de 2 anos, poderá receber apenas 2/3 do benefício que lhe caberia. Então, olha só, fiquem atentos. Se ele, dentro dos 2 anos, foi obrigado a mudar de novo, ele pode receber apenas 2/3 de dentro daquilo que lhe caberia. Ou seja, quanto é que lhe cabe? Até 3 vezes o valor referente àquele cargo. Então, se ele pode receber apenas 2/3, ele receberia o quê? O valor de 2 vezes referentes àquele cargo, ok? Vamos lá. Quando o funcionário for incumbido de serviço que o obrigue a permanecer fora da sede por mais de 30 dias, poderá receber ajuda de custo sem prejuízo das diárias que lhe couberem. Então, isso daqui já é uma hipótese que ele junta. Você já percebeu que a diária é um caráter transitório, a ajuda de custo é um caráter permanente, só que a gente tem um lapso temporal que for intercorrido aí no meio, que ele é transitório, mas que de certa monta exigiu uma permanência do servidor. É o caso aqui, ó, se ele ultrapassar, ou seja, por mais de 30 dias. 30 dias tem direito? Não. 31, 32, 33. Por mais de 30 dias, poderá receber ajuda de custo sem prejuízo às diárias que sejam cabíveis a esse caso, tá? Parágrafo único. A importância dessa ajuda de custo será fixada na forma lá do artigo 150, não podendo exceder a quantia relativa a 1 vez o valor do padrão do cargo. Então, relacionada a essa daqui, a ajuda de custo não ultrapassa o quê? O valor a 1 padrão do cargo, diferentemente da outra que nós vimos que pode ir até 3 vezes o valor, tá? Restituirá a ajuda de custo que tiver recebido o funcionário que não seguir para a nova sede dentro do prazo fixado, salvo motivo independentemente de sua vontade, devidamente comprovado, sem prejuízo da pena disciplinar cabível. Então, se ele foi mandado para um outro local e não foi, de cara, ele já responde disciplinarmente por isso. Beleza? E em segundo plano, tem que devolver o que ele recebeu, tá? Tem que devolver a ajuda de custo que ele recebeu. Terceiro, peraí. Você tem que fazer o quê? Devidamente comprovado, sem prejuízo. Olha só, o funcionário que não seguir na nova sede, dentro dos prazos fixados, ele tem que devolver? Tem. Salvo motivo independentemente de sua vontade e que seja devidamente comprovado. Ou seja, ele só não se apresentou na nova sede por foi um motivo absurdamente independente da sua vontade, coisa de outro mundo. O funcionário que, antes de concluir o serviço,
que lhe foi cometido, regressar da nova sede, pedir exoneração ou abandonar o cargo. Então, olha só, se o funcionário ele regressou da nova sede, ele pediu exoneração ou abandonou o cargo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que devolver o valor referente à ajuda de custo. A restituição poderá ser feita parceladamente, a juízo da autoridade que houver concedido a ajuda de custo, salvo no caso do recebimento indevido, em que a importância por devolver será descontada integralmente do vencimento ou remuneração, sem prejuízo da pena disciplinar cabível. Então, olha só, ele vai ter que restituir a ajuda de custo? Vai, mas essa restituição entra naquela regra de que não excede até 10%, até a 10ª parte do valor referente ao seu vencimento ou remuneração, a não ser que ela tenha sido recebida de forma indevida, que aí ela vai ser ressarcida de forma integral. Lógico também que isso aqui é sem prejuízo da pena disciplinar que é cabível ao servidor naquele caso. Ok? Vamos lá. A responsabilidade pela restituição de que trata esse artigo atinge exclusivamente a pessoa do funcionário. Perfeito? Então, só vai atingir a pessoa do funcionário. Não há de se falar da administração mover uma ação contra aquele servidor e colocar um familiar dele para poder responder com aquele valor, tá? Aqui, se o regresso do funcionário for determinado pela autoridade competente ou por motivo de força maior devidamente comprovado, não ficará ele obrigado a restituir a ajuda de custo. Isso é óbvio. Já pensou? A administração manda ele para uma localidade e a própria administração tira ele de lá e manda ele voltar. Aí, peraí. Ele vai ter que restituir a ajuda de custo? Ele não deu causa àquilo. Não. É o que diz aqui o parágrafo 3º referente ao regresso do servidor. Caberá também a ajuda de custo ao funcionário designado para o serviço ou estudo no estrangeiro. Então, se ele foi designado a serviço ou a estudo no estrangeiro, o que vai caber? Ajuda de custo. Perfeito? Foi e não a diária, a ajuda de custo. Por isso que lá atrás, quando falamos da diária, ele falou que não se aplicava diária para aquele que foi designado para serviço ou estudo no estrangeiro, porque cabe o quê? Ajuda de custo. Parágrafo único. A ajuda de custo de que trata esse artigo será arbitrada pelo governador. Tá? Seção 6, salário família e do salário esposa. O salário família será concedido por funcionário ativo ou inativo, por filho menor de 18 anos e filho inválido de qualquer idade. Consideram-se dependentes desde que vivam total ou parcialmente às expensas do funcionário, os filhos de qualquer condição, os enteados, os adotivos, os equiparados, equiparando-se a estes, os tutelados sem meios próprios de subsistência. Perfeito? A invalidez que caracteriza a dependência é a incapacidade total e permanência para o trabalho. Então, se ele tem incapacidade total para permanecer trabalhando, correto? Para desenvolver uma atividade laborativa, show de bola, é invalidez para os efeitos do artigo 155. Artigo 157. Quando o pai e a mãe tiverem ambos a condição de funcionário público ou de inativo e viverem em comum, o salário família será concedido a um deles. É óbvio, né, gente? Porque se ele tem desrespeito àquelas pessoas integrantes da família e os dois são servidores, não há de se falar em salário família pelos dois, correto? Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua guarda ou ambos, de acordo com a distribuição de dependentes. Ou seja, eu fiquei com um filho e a outra pessoa que separou de mim ficou com outro filho. Então, beleza, os dois vão receber. Agora, se eu separei e quem ficou com o filho? Ah, foi ela que ficou com o filho. Então, ela recebe o salário família. Ok? Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Tá? Fica assegurado nas mesmas bases e condições o cônjuge superstite,
o cônjuge supérstite ou o responsável legal pelos filhos do casal, a percepção do salário família a que tinha direito o funcionário ou inativo falecido. Tá bom? Vamos lá. A concessão e a supressão do salário família serão processadas na forma estabelecida em lei. Então, tudo isso vai ser determinado em lei. A própria lei é quem vai estabelecer a forma como vai ocorrer isso daí, ok? Não será pago o salário família nos casos em que o funcionário deixar de receber o respectivo vencimento ou remuneração. Se em algum momento ele deixou de receber, não há de se falar em salário família. Se ele deixou de receber porque foi ocupar um cargo de mandato eletivo e optou pelo cargo eletivo, não há de se falar em salário família. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos disciplinares e penais, nem aos de licença por motivo de doença em pessoa da família, ok? É vedada a percepção do salário família por dependente em relação ao qual já esteja sendo pago este benefício por outra entidade pública, federal, estadual ou municipal, ficando o infrator sujeito à penalidade da lei. Ou seja, eu sou servidor público estadual, minha esposa é servidora pública federal, ela é delegada da federal. Aí o que acontece? Ela já está recebendo o salário família por conta do nosso filho. E aí o que acontece? Eu, como servidor do Estado, recebo também. Está percebendo aqui, ó? Que eu vou ficar o quê, ó? Eu vou ficar sujeito às penalidades da lei? Porque não pode, porque referente àquele filho já está sendo pago, ainda que seja por outro ente federativo. Artigo 62. O salário esposa será concedido ao funcionário que não perceba vencimento ou remuneração de importância superior a 2 vezes o valor do menor vencimento pago pelo Estado, desde que a mulher não exerça atividade remunerada. Então ele fala o seguinte, ó, quem é que vai fazer juiz? Vai ser concedido ao funcionário que não perceba vencimento ou remuneração de importância superior a 2 vezes o valor da menor vencimento pago pelo Estado. Então, peraí, até 2 vezes. Se o menor vencimento é 1.000, é até 2.000, correto? Pago pelo Estado. E qual é a condição? Desde que a mulher não exerça atividade remunerada. Se ela não exercer, ele tem direito ao auxílio, ao salário esposa. Se ele perceber, aí sim. Se ela trabalhar, aí não tem nada a ver falar em salário esposa. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo único. A concessão do benefício a que se refere esse artigo será objeto de regulamento. Ok? Vamos lá. Outras concessões pecuniárias. Vem comigo. O artigo 63. O Estado assegurará o funcionário o direito de pleno ressarcimento de danos ou prejuízos decorrentes de acidente no trabalho, do exercício em determinadas zonas ou locais de execução de trabalho especial com risco de vida ou à saúde. Perfeito? Então, ele assegura o direito ao ressarcimento desses danos e prejuízos. Ao funcionário licenciado para tratamento de saúde, poderá ser concedido o transporte se decorrente do tratamento, inclusive para a pessoa de sua família. Então, não só para o funcionário que necessita daquele transporte, mas a pessoa da família que está acompanhando ele. Perfeito? Poderá ser concedido transporte à família do funcionário quando este falecer fora da sede de exercício no desempenho do serviço. Ou seja, você está fora da sua sede, você não, mas o servidor está fora da sede, ele foi fazer um trabalho fora da sede e lá ele faleceu. Então, o que poderá ser concedido? O transporte para a família do funcionário até aquela localidade onde ele veio a óbito, tá? A mesma concessão poderá ser feita à família do funcionário falecido fora do Estado. Só serão atendidos os pedidos de transporte formulados dentro de 1 ano a partir da data em que houver falecido o funcionário. Então, a partir do momento que faleceu, tem 1 ano para poder fazer o quê? O pedido desse transporte, tá bom? A concessão do que trata o artigo anterior só poderá ser deferida ao funcionário que se encontre no exercício do cargo e mantenha contato com o público, pagando ou recebendo em moeda corrente. Ok?
ao cônjuge, ao companheiro ou companheira, ou na falta destes, a pessoa que provar ter feito despesas em virtude do falecimento de funcionário ativo ou inativo, será concedido o auxílio funeral a título de benefício assistencial, de correspondente a 1 mês da respectiva remuneração. Ou seja, aquele que desempenhou, que se obrigou nas custas, correto? De todos os serviços funerários daquele servidor, beleza, vai fazer jus ao quê? A 1 mês, correto? É lógico, tá, gente? Esse valor, ele corresponde a 1 mês da respectiva remuneração. É óbvio que se o servidor ganhava 10 mil, o velório não custou 10 mil, custou 4, custou 5. A administração, ela faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade aí dentro, tá? Vamos lá. Peraí. O pagamento será efetuado pelo órgão competente mediante a apresentação de atestado de óbito pelas pessoas indicadas lá no CAPS, que a gente já trabalhou, ou o procurador legalmente habilitado feito a prova de sua identidade, ou seja, lógico, com a procuração e a sua identidade, a procuração devidamente assinada. No caso de integrante da carreira de agente de segurança penitenciária, ou da classe de agente de escolta e vigilância penitenciária, se ficar comprovado por meio de competente apuração que o óbito decorreu de lesões recebidas no exercício de suas funções, o benefício será acrescido do valor correspondente a mais 1 mês da respectiva remuneração, cujo pagamento será efetivado mediante a apresentação de alvará judicial. Então, olha que coisa bacana que ele traz aqui, ó. Se ele for agente de escolta e vigilância penitenciária, perfeito? E trabalha lá na segurança penitenciária, ou seja, ou aquele que está dentro do presídio ou aquele que leva, tá? E ficar comprovado que foi em razão de suas funções que ele veio a óbito, das agressões, as suas lesões foram recebidas no exercício de sua função, além daquele 1 mês da respectiva remuneração, é pago mais 1 mês da respectiva remuneração. É lógico, e será efetivado mediante a apresentação de um alvará judicial, tá? Vamos lá. O pagamento do benefício previsto nesse artigo, caso as despesas tenham sido custeadas por terceiros em virtude da contratação de planos funerários, somente será efetivado mediante a apresentação do alvará judicial. Perfeito? Então, se ele foi feito através de planos funerários, vai ser através de alvará judicial. Agora é óbvio, né, que lá no judiciário você vai comprovar todos os gastos havidos com aquele plano funeral. Perfeito? Com a contratação daquela empresa, correto? Vamos lá. O artigo 168 e parágrafos com redação pelo artigo 1º, inciso 2, letra D, da Lei Complementar 1123 de 2010, tá? Vamos lá. Artigo 169, tá bom? Deixa eu só falar uma coisinha aqui, tá? Gente, quando ele fala que o pagamento do benefício previsto nesse artigo, ou seja, aquele valor referente a 1 mês da sua remuneração, correto? O que vai acontecer? Caso as despesas tenham sido custeadas por terceiros, em virtude da contratação de planos funerários, somente será efetivada mediante o quê? O alvará. É lógico, né? Assim, isso aconteceu na minha família. Quando eu perdi a minha mãe, ela tinha sua total saúde, ela vivia bem pra caramba, ela até faleceu muito jovem, com 58 anos. Do nada, ela começou a apresentar umas alterações cardíacas. E entre a primeira alteração e a data do seu óbito, demorou cerca de 4 meses. Isso foi recente. E assim, o que acontece? Quando isso aconteceu, um terceiro, né, no caso foi o meu pai, ele já foi lá e fez o quê? Ele já fez direto um plano funerário. Que ele falou assim, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, eu vou custear um plano funerário. E aí ele pagou a mensalidade, a segunda, a terceira, e mamãe veio a óbito. O que acontece? Você está vendo que nesse caso, ela era minha dependente na condição de servidor público?
Só que os custos havidos aqui foi o quê? Através de uma contratação de um plano funerário. Então, suponhamos que se eu fosse servidor público de São Paulo, bastava que eu chegasse lá e viesse a falar que houve esses gastos que a administração iria me pagar isso daqui? Não. O que acontece? Eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que fazer isso através da apresentação de um alvará judicial. Perfeito? Tá? Tranquilo? Vamos lá. Artigo 169. O governo do Estado poderá conceder prêmios em dinheiro, dentro das dotações orçamentárias próprias, aos funcionários autores dos melhores trabalhos classificados em concurso de monografia de interesse para o serviço público. Então é óbvio, ele poderá conceder prêmios em dinheiro? Pode. Agora, esses prêmios em dinheiro, eles têm que estar dentro da dotação orçamentária, porque senão ele vai extrapolar a lei de diretrizes orçamentárias, extrapola com os gastos, já era. Perfeito? Agora, beleza. É lógico também que eu vou ter uma dotação orçamentária própria para esse tipo de premiação. Perfeito? Agora, beleza, os funcionários eles forem autores de melhores trabalhos, que foi classificado em um concurso de monografia. E é lógico, né? Tem que ter o quê? Interesse para o Estado. Perfeito? Se aquele estudo, aquela monografia, ela teve um certo interesse para o Estado, show de bola, ele vai receber essa premiação, lógico, desde que tenha a dotação orçamentária própria. Perfeito, galera? Estamos juntos? Show de bola? Artigo 170 foi revogado. E o que eu faço? Eu encerro a nossa aula aqui, mais uma vez, por conta do nosso tempinho, né, que a gente já chegou a 1 hora. E na próxima aula, eu dou entrada com vocês no artigo 171 das acumulações remuneradas, que é o capítulo 3, perfeito? Do nosso estatuto. Tá? Mais uma vez, eu agradeço a sua presença até o final, que para mim é um sinal de extremo respeito, e eu quero que você acredite que nós, do LAC Concursos, estamos comprometidos e dispostos a fazer com que a sua aprovação chegue o mais rápido possível. Perfeito? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é suado, mas você tem que estar acordado enquanto todo mundo dorme. Você tem que estar estudando enquanto todo mundo está na praia, está na piscina, está no shopping, está no bar. E aí lá no finalzinho, você vai ser tudo aquilo que eles queriam ser. E não são, porque não fizeram o esforço que você fez. E eu vou te falar, vai ter gente falando que foi sorte. Deixa eu falar. A tua sorte você está construindo aí agora, com trabalho duro e esforço. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Obrigado mais uma vez por ficar comigo aí até o finalzinho dessa aula. E te encontro na próxima. Fique com Deus. Até lá. Juntos até a posse, hein? Tchau, tchau. Clique lá.